Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais um podcast Conexão Alvorada. Esse programa sempre que visa trazer essa conexão com você mesmo, a conexão com o outro e a conexão com Deus. E dentro dessas propostas, cada dia nós trazemos um assunto importante, principalmente da nossa igreja, do nosso dia a dia. E hoje o assunto é muito interessante e que traz muitas dúvidas. Eu, pelo menos, aí nos meus 2 anos e pouquinho de padre, é uma coisa que toda semana eu recebo alguém para tratar desse assunto, né? Sobre a questão, hoje seria o tema Entre a Cruz e o Altar, entendendo a nulidade matrimonial e a missão do vigário judicial. Hoje justamente nós temos a presença aqui do vigário judicial da Arquidiocese de Londrina. Você que nos acompanha não só da Arquidiocese de Londrina, mas nas mais de 70 cidades do Paraná, do sul de São Paulo, do sul do Mato Grosso pela nossa rádio, mas também você que nos acompanha pelas multiplataformas, você também com certeza vai encontrar aí soluções, vai responder muitas dúvidas que você tem sobre esse assunto. E hoje então eu recebo o Padre César Braga de Paulo. O Padre César tem uma longa trajetória aí na nossa arquidiocese, já passou por muitas paróquias, inclusive foi o meu reitor no seminário Paulo VI, na época da teologia. Ele possui também uma sólida formação acadêmica, é bacharel em Direito pela Universidade Centro de Ensino Unificado de Brasília, é licenciado em Filosofia pela Corporación Universitária Minuto de Dios, licenciado em Teologia e mestre em Direito Canônico pela Pontifícia Universidade Javeriana de Bogotá. Foi também professor na PUC Paraná e hoje serve a nossa arquidiocese como vigário judicial do Tribunal Eclesiástico Interdiocesano e de Apelação de Londrina. Padre César Braga, seja muito bem-vindo ao nosso podcast Conexão Obrigado. Alvorada. Quero agradecer também a oportunidade de estar aqui, fazer essa conexão, como você falou, e fazer a conexão com as pessoas também que estão conectadas conosco, que vão se interessar muito por esse tema. É um tema muito emergente hoje em dia, principalmente depois do Sínodo da Família, que foi feito pelo Papa Francisco, que em paz descanse, e que trouxe também muitas reformas e muitas mudanças com relação a essa temática. Que bom. Padre César, vamos começar primeiro situando as pessoas o que é um tribunal eclesiástico, o que é essa função do vigário judicial. Explica um pouco para o pessoal essa questão. Eu ainda gostaria, Padre Jefferson, de começar pelo antecedente, as famílias. Então nós precisamos cuidar das famílias, que foi a grande preocupação do Papa Francisco, cuidar das famílias, cuidar no momento de, como está lá em Familiares Consórcios, João Paulo II já falava da preparação remota para o casamento, depois da preparação imediata e o pós-matrimonial, que é uma grande demanda que temos não somente na Arquidiocese de Londrina, mas na igreja de um modo geral, né? Isso ficou muito claro no Sínodo da Família, quando aqueles padres sinodais, todos eles foram dizendo das problemáticas da família. Então, em razão dessa problemática da família, é que toda arquidiocese ou toda diocese deveria ter o seu tribunal, e aí nós temos uma figura chamada vigário judicial, que o vigário judicial é que atua em nome do bispo, que a justiça feita numa diocese é feita pelo bispo. Então, em Londrina, nós temos o bispo diocesano, Dom Jeremias, está revestido do poder jurisdicional, quer dizer, da justiça, de definir. Como o arcebispo não pode estar à frente de todas essas questões, nós temos o vigário judicial, que faz as vezes vigário quer dizer isso, faz as vezes do bispo. Então, como diz o cânon 1420, todo bispo diocesano deve constituir na sua diocese um tribunal e constituir também um vigário judicial. Isso quer dizer, Padre César, que as pessoas que estão nos acompanhando de várias outras dioceses, de várias outras cidades, se ela não tem essa estrutura na sua diocese e ela precisa desses serviços, ela deve buscar no território mais próximo? Isso mesmo. Cada
às vezes tem paróquias distantes, pessoas... O importante é essas temáticas chegar nessas pessoas. Que há uma possibilidade de averiguar se o seu matrimônio foi nulo ou não. Depois nós vamos ver as razões pelas quais eles podem ser declarados nulos ou não. Mas o mais importante agora é que chegue nas pessoas, a todos vocês que estão acompanhando-nos, que possa chegar a vocês e vocês também como discípulos de Jesus, possam também orientar outras pessoas que há a possibilidade da nulidade de um matrimônio. Porque também nós temos muitas pessoas que hoje em dia estão vivendo em outra união e não sabem que poderia ser o seu matrimônio declarado nulo. Então, seja lá onde ela estiver, toda diocese deverá ter um vigário judicial. E na pior das hipóteses, se a diocese não tiver o vigário judicial, mesmo sem ter o tribunal, ela deverá procurar o bispo diocesano dela, porque é ele quem tem a jurisdição. E ele vai encaminhar, com certeza, a pessoa até o tribunal constituído na região metropolitana, naquela região daquela diocese. Então, o importante é que as pessoas saibam que há uma forma de resolver a sua situação. E que se elas estão vivendo em segunda união, como poderia ser mais da segunda união, poderia ser terceira, de que modo ela pode resolver o problema dela e sair dessa situação que às vezes gera culpa. As pessoas pensam, e dependendo da situação, até tem padres que ficam muito colocando mais culpa, dizendo você está no pecado, você não vai ser salva. Então, o que o Papa veio trazer é justamente essa possibilidade de que todas as pessoas resolvam suas problemáticas pessoais e familiares. Hoje a nossa temática principal vai ser a questão da nulidade, né, da questão matrimonial. Mas o tribunal eclesiástico, qual que é a função pastoral dele? Ele também trabalha outras áreas? É muito importante essa pergunta sobre a função pastoral. E nós estamos o que tem mais à frente é a questão das famílias, a declaração de nulidade, mas nós temos outras funções. Por exemplo, nós temos também a competência de sermos delegados para atuarmos também nos processos penais, principalmente que são aqueles que afetam a vida clerical, a vida dos padres. Então, para que fique claro para as pessoas, essas situações de pedofilia, situações como acontecem, às vezes algumas situações que geram crimes, então o bispo diocesano delega esse tribunal para que nós possamos atuar. Atualmente nós temos algumas situações destas também que estamos resolvendo. Então nós temos outras competências também. O tribunal não está só para a família, mas está com essa também. E como você mesmo colocava, a função pastoral é o pastoreio de Jesus acontecendo na sua dimensão mais misericordiosa, para que todas as pessoas sejam acolhidas. Então, inclusive depois de Amoris Laetitia, essa exortação sobre a família, o Papa solicitou que também nos tribunais nós tivéssemos a possibilidade de gerar a pastoral da reconciliação, que consiste também na mediação. Então, essa é outra função pastoral que estamos abrindo agora. Nós já tive até uma conversa com o senhor arcebispo, de nós começarmos, isso já começou em Valência, na Espanha, e nós vamos iniciar aqui, se Deus quiser, que é o centro de mediação de conflitos. Então, nas distintas paróquias onde tivermos, por exemplo, você como pároco ou eu, tivermos uma família que a pessoa vai lá conversar com você. E diga, padre, eu estou com um conflito na minha família, meu marido, com os meus filhos. Mas eu sei que meu matrimônio é válido, eu sei que nós estamos... Mas agora surgiu uma problemática e nós estamos eternamente em conflito. Então, você mesmo, como pároco, vai poder encaminhar isso para nós, para o centro de mediação, para nós fazermos a mediação do conflito com o marido, com a mulher ou com os filhos também. Então, essa é uma nova modalidade pastoral também que vai surgir aqui entre nós. Está a caminho. Isso é ótimo, né, padre? Porque a mediação já é um recurso utilizado pelo direito civil aí como um todo, né? Que isso já está acontecendo de forma muito prática e alivia muito o sistema, né? E
para nós, como igreja, acredito que seja um grande avanço. É isso mesmo, porque como você falou, hoje a justiça civil, o que mais nós buscamos é a mediação dos conflitos, né? Mediação do conflito, por exemplo, do locatário e locador, né? Mediação de conflitos de paz, como vemos agora a guerra, até o Papa Leão pediu para que se quisessem, poderia ser o Vaticano um lugar de mediação. Então agora nós teremos em Londrina também um centro de mediação para tentarmos dirimir, resolver, ajudar os casais a que continuem vivendo as suas crises, seus sofrimentos, como também está dizendo em Amoris Laetitia, o Papa diz, todo casamento tem crise, todo casamento tem sofrimento. Então nós não podemos desfazer, quando houver uma crise, já desfazer. De que modo podemos também ajudar essas pessoas a resolver esses conflitos e conseguirem seguir adiante também, inclusive nessa espiritualidade matrimonial, conjugal, colocando a cruz de Cristo no caminho, de que modo eles podem ir vencendo isso também. Então nós estaremos, logo será criado, está em processo de criação do Centro de Mediação do Tribunal Eclesiástico de Londrina. Que bom. Padre, hoje qual os principais desafios que enfrentam o Tribunal Eclesiástico de Londrina? Eu acredito que o maior desafio, assim, estruturalmente nós estamos ótimos, temos uma boa estrutura. O senhor arcebispo sempre nos tem facilitado muitas coisas, leva muito a sério essa questão da Amoris Laetitia, do que nós vamos propondo, do que nós estamos, né, vamos fazendo. Nossos processos estão sendo resolvidos com tempo chamado célere, rápido. Nós temos processos só de 2023, que já estão em fase de finalização. Os de 24 já estão também em fase de julgamento e os de 25 estão iniciando agora. Então nós somos bem rápidos assim com a questão. Então esse é um avanço. Então o maior desafio, que até com esse podcast acredito que vai ajudar a vencer um pouco o desafio, é fazer com que todos os leigos e leigas conheçam que há esta possibilidade, que aqui é um lugar que ela vai ser ouvida, qualquer pessoa vai ser ouvida, temos os juízes e as juízas que atendem e que nós possamos fazer essas pessoas realmente conhecerem esse caminho de salvação, de reconciliação e de reconstrução da sua vida. Porque um casamento ferido, ele deixa muitas marcas na vida das pessoas. Às vezes as pessoas se travam, às vezes as pessoas têm depressão, né? Vivem em conflito depois, e se acham as piores pessoas do mundo, porque quando você diz lá, até que a morte vos separe, quando celebramos, né? Assistimos o casamento. Então as pessoas levam isso a sério. Mas muitas vezes eu digo sempre que o casamento é como jogar na bolsa de valores. Você não sabe se a bolsa vai estar na alta ou na baixa. Então, você joga, mas aí você não sabe se o outro, ao dizer, o marido dizer para a mulher dizer, eu te amo, eu te amo. Será que ama mesmo? Ou está com outro, tem traição por trás, tem questões ocultas que não sabemos. Então a pessoa se joga, coloca a vida em função do outro. Então esse é bonito, o amor é lançar-se. Mas existem esses desafios na vida das pessoas. Então, o desafio, como você perguntava, do tribunal, é fazer com que mais pessoas venham realmente resolver os seus conflitos. Mas, no mais, a estrutura nossa está ótima, estamos andando com rapidez, nos dedicamos ao máximo para fazer com que todos também se sintam muito acolhidos aqui. Que bom. Hoje, o nosso convidado do nosso podcast Conexão Alvorada é o Padre César Braga. O Padre César, ele é o vigário judicial. Então, como ele próprio explicou, o bispo não consegue dar conta de todas as demandas e o bispo, então, como se ele terceiriza para esse tribunal para que possam cuidar desses detalhes. E muitas pessoas me procuram e elas usam o termo assim, Padre César, eu gostaria de ver se dá para provar que o meu matrimônio, dá para anular meu casamento, né? As pessoas usam esse termo, anular o casamento. Então, a partir de agora, você que está nos acompanhando, esse assunto é extremamente importante. Não só você que passa por essa situação, que está numa nova união, mas que conhecem pessoas que estão nessa situação. Agora é momento de você prestar muita atenção, que o Padre César vai explicar exatamente o que caracteriza um matrimônio nulo segundo o direito canônico. Então, em primeiro lugar, não existe declarar o matrimônio, anular o matrimônio, né? Então, muito bem você ter falado, Padre Jefferson, que elas vão às paróquias, realmente dizem isso.
Dá para ver se dá anular meu matrimônio? Então, uma coisa é anulável ou pode ser anulada à medida em que pode ser corrigida. Então, aqui o Padre Jefferson pode fazer um contrato com alguma empresa aqui desses microfones. Então, faltou uma resolução no contrato. Então, essa situação que faltou, essa cláusula, poderá ser corrigida. Um matrimônio, ele já, de per si, ele já é válido, desde que cumpra as condições que nós vamos vê-las. Mas não existe anular matrimônio. O que existe é declarar nulo aquilo que não existiu. Aparentemente existiu. Quando estava lá no altar, o padre estava presente, ou o diácono, os convidados estavam ali, a festa. Então, tudo deu certo. Mas poderá ser que tenha alguns vícios ou algumas situações que nós só vamos conhecê-las depois. Então, que isso fique claro para todos. Não há matrimônio, ele não anula, ele vai ser declarado nulo, aquilo que não existiu. Então, quais são as circunstâncias que nós podemos ver também que geram impedimentos, né? Pode ser por idade, existe uma idade mínima para casar, e se também no processo não for contemplado a licença da idade, então esse é um fator. A questão da consanguinidade, o tio não pode casar assim com a sobrinha, né? O pai não vai poder casar com a filha, mesmo que seja adotado, né? Então, afinidade, que é outro impedimento. Disparidade de culto, né? Quando uma pessoa é um católico e se casa com outro não católico, então precisa passar pelo bispo para obter também a dispensa, né, do impedimento. Das ordens sacras, por exemplo, uma pessoa que são os que pertencem a congregações religiosas, né? Então vocês vão ver aquelas pessoas freiras e os padres que são de congregações, aqueles que usam hábito ou que estão pertencem a uma congregação, né? Jesuíta, agostiniano, franciscano, etc. Então, aqueles que são casados, que tem o vínculo anterior, quem está casado não pode casar-se novamente, a não ser que declare nulo essas primeiras núpcias, né? Questão de impotência e situação de crime. Antigamente acontecia isso, cometia crime, matava o marido da fulana que ele estava interessado para que depois se casasse com ela. Então aí havia uma situação de conflito que não pode ser permitido. Então esses são os impedimentos. E temos outras situações que são chamados os vícios. Pode ser por erro, coação, simulação, né, que são os vícios. Então, quanto aos vícios, nós vamos encontrar inúmeros vícios, né, que podem ser assim manifestos, que podemos ir falando também deles. Assim, temos um elenco de vícios que podem aparecer, até as pessoas podem talvez se identificar com a situação que esteja acontecendo com ela. Padre César, então vamos assim tentar falar de alguns. Lógico, nosso tempo aqui às vezes não permite nós detalharmos todos, mas é importante você que está aí nos acompanhando, nos ouvindo, assistindo, e se você está passando por essa situação ou conhece alguém, é interessante você agora nesse momento ir acompanhando e vendo a possibilidade às vezes dessa nulidade. O primeiro aí que o senhor falou, que chama atenção muitas vezes e que ocasiona dúvidas, a impotência. A impotência, ela tem que ser detectada antes? Como que é essa questão da impotência sexual? Inclusive, antigamente culturalmente nós tínhamos as pessoas, hoje pode ser que tenha, mas geralmente nós temos uma realidade matrimonial hoje que ela mudou muito, né? Antigamente as pessoas se casavam virgens. Né? Então, tanto o homem quanto a mulher. Então se descobria isso talvez nas noites de núpcias ou alguns dias depois. Hoje, pelo maior número de processos que vamos acompanhando, quando nós pedimos para fazer o histórico da vida, da família, do namoro, do noivado, do casamento, eles já costumam estar vivendo juntos, né? Geralmente estão vivendo. Então, nesse sentido, eles vão perceber logo se são potentes ou não são, né? Se tem condições de gerar, no sentido de ter a cópula, né? De realmente ter dos meios que são evidentes
normais, que nós chamamos, porque existem outros fetiches, outras loucuras que nós vemos muitas vezes. Então, essa é a questão importante. Mas então, como eles já estão começando qual é o problema que nós temos culturalmente também? Que é por isso que eu falava logo no início da questão da formação para casar-se. Muitas pessoas com 18 anos começam a namorar. Não dá 6 meses, Padre Jefferson, já estão morando juntos. Então estão morando juntos, passa 1, 2 anos, quando não foram morar juntos, às vezes porque engravidou. E antigamente nós tínhamos uma situação que os padres obrigavam as pessoas a se casarem na igreja, que aí é um dos vícios, a coação ou o medo, ou o pai e a mãe também obrigavam, porque o filho queria que o filho fosse batizado. Então esse é um dos vícios, coação, medo por causa disso. Então, como você perguntava da impotência, quase não vemos essa situação hoje, porque eles já estão começando a viver uma vida a dois, mesmo antes de buscarem o sacramento do matrimônio. Então, as nossas pessoas precisam também serem mais evangelizadas, para que conheçam, por isso que nós temos hoje, tem uma série de consequências, né? A iniciação à vida cristã, para que conheça os valores do ser batizado, ser crismado, receber a primeira comunhão e, por sua vez, como um caminho de fé, quer casar-se na igreja. Então, quer receber o sacramento do matrimônio. E muitas pessoas se casam na igreja sem saber por que se casou. Às vezes nós perguntamos aqui, mas por que você se casou na igreja? Minha mãe que falou que nós tínhamos que nos casar na igreja. Eu não podia sair de casa se não fosse casando na igreja. Na minha família tinha esse costume. Ou essa outra situação que eu acabei de lhe comentar, que os padres obrigavam. Né? Então, essa questão cultural ainda predomina, né? de legitimar, através do sacramento do matrimônio, perante a sociedade, que não é vagabunda, que não é prostituta, que é uma mulher de bem ou é um homem de bem. Né? Padre César, um outro caso que eu já acompanhei, na verdade, mais de um caso nesse sentido, e que também deve ser uma grande curiosidade das pessoas. No caso, um casal, né, heterossexual, se casa e descobre ao longo do caminho que uma das partes tinha tendência homoafetiva. Isso é possibilidade de nulidade? Ou sim, não? Sim, é. Porque realmente essa é outra questão que você falou também, uma questão cultural. Como nós temos a dificuldade de aceitar as pessoas na homossexualidade, e aí ele vai ter um relacionamento heterossexual, vai ter filhos, e depois disso diz, não, isso aqui não é para mim. Eu não quero isso, eu já me sinto muito pressionado pela cultura, pela família, agora eu vou fazer a minha opção, que eu sinto mesmo que é a minha opção. Né? Então essa pergunta foi muito boa, porque há essa questão do segredo, do estar escondido. Então por isso que eu falei para vocês, quando está celebrando no altar, e o padre ou o diácono, que nós chamamos também, eles estão assistindo o matrimônio, ou um ou outro está assistindo o matrimônio, porque o consentimento é que faz válido um casamento. Consentimento é quando diz, sim, eu te recebo como minha esposa e te prometo ser fiel na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, né? E assim vai, até que a morte nos separe. Então, eu te prometo ter filhos, então assim vai. Então, ali aquele consentimento, para nós que estamos às vezes lá, o padre está, ou o diácono, estamos assistindo o matrimônio, porque o consentimento é que faz o casamento, as pessoas estão ali, os convidados, então aparentemente está tudo tranquilo, está tudo correto. Mas como você falou, aí tem um vício que está escondido. Depois ele pode aparecer. E aí ele aparecendo, então as pessoas, nossa, mas o casamento deles era tão bonito. Eles viviam há 10 anos juntos. Mas vocês não sabem o que estava acontecendo lá dentro daquela casa. É como diz, dentro de 4 paredes só sabem os 2 que estão lá. Né? Padre, a outra questão é assim, as pessoas, lógico, como o senhor falou, tem várias possibilidades aí de ser considerado um matrimônio nulo.
mas as pessoas têm muita dúvida do caminho que elas devem seguir. Então vamos falar agora um pouco como que acontece esse processo de investigação, de julgamento. A pessoa que está com uma possibilidade de nulidade, o que ela deve fazer em primeiro lugar? Então, em primeiro lugar, o que é importante é você pertence a uma paróquia. Então lá tem a sua comunidade paroquial, ou alguém falou para você que existe essa possibilidade. Procura o seu pároco. Pode ser que o pároco ele não tenha tanto conhecimento a respeito disso, ele não está obrigado a tê-lo. Então, o pároco vai dizer, você vai lá no Tribunal Eclesiástico. Mas você pode, a pessoa interessada já pode vir diretamente ao Tribunal Eclesiástico. Ela vai agendar um horário no 3347-3141, com a nossa notária, que é a Rosângela, e vai dizer, eu tenho interesse de ser ouvida da minha situação. Vai ter um primeiro momento que a pessoa virá aqui, e ela vai ser ouvida, vai colocar a situação dela, e vai dar início ao que nós chamamos do libelo, que ela vai escrever tudo isso. Então ela vai escrever, nós vai receber uma instrução aqui, que nós entregamos sempre uma folha por escrito, o que ela tem que trazer, a questão depois das testemunhas, dos endereços das testemunhas, elas podem estar onde estiverem, até no Canadá, na Alemanha, não tem problema, que nós vamos atrás dessas testemunhas para serem ouvidas nos tribunais de lá. Aí eu tenho 4 testemunhas, mas 2 estão nos Estados Unidos, outras 2 estão no México. Não tem problema. Então ela dá início a esse processo. E aí nós vamos começar as etapas. Então, ouvir a demandante ou o demandante, que é aquele que pede, depois a outra parte. Por isso é importante a pessoa saber o endereço da outra parte. Eu não sei, então vai demorar, porque nós vamos ter que citar por edital, através aqui da rádio, inclusive, nós fazemos uso desse meio de comunicação, e vamos ouvir as testemunhas. Depois disso tem um defensor do vínculo, que é a pessoa que vai dizer se aquele matrimônio realmente tem indício de ser nulo ou não, e tem uma outra dimensão que o Papa acrescentou em Amoris Laetitia, que é a questão do perito. Então nós também podemos remeter a um psicólogo para que ele possa dar um parecer se aquele matrimônio tem realmente, houve maturidade, se não houve, se houve coação, se não houve, um perfil também científico nesta área. Com esses elementos todos, com as testemunhas, com o perito e com o parecer do defensor do vínculo, é que vai para os 3 juízes, para eles emitirem os votos. Então, depois que cada um emite o voto, nós proferimos a sentença. A vantagem é que agora, com essa reforma do Papa Francisco, essa sentença que foi declarada nula aqui nessa instância de Londrina, por exemplo, aqui se resolveu. É nulo, depois se comunica às paróquias e a pessoa está livre para novo casamento. O que eu comento, Padre Jefferson, que é importante as pessoas estarem atentas, que tem pessoas que às vezes elas fazem assim. Elas vão e marcam o casamento na perspectiva de que se o primeiro matrimônio dela possa ser declarado nulo. Aí elas ficam aqui pressionando. Mas já tem 6 meses, eu estou chegando, vai ser em dezembro meu casamento. Ninguém mandou marcar casamento antes. Até porque nós não trabalhamos com coação, né, com pressão, e também pode ser que o matrimônio não seja declarado nulo. Então como é que ela faz alguma coisa em perspectiva daquilo que não é nem tem certeza de que isso vai acontecer. Né? Então esse é o procedimento todo que as pessoas estão submetidas. Se o matrimônio não foi declarado nulo aqui, aí tem a possibilidade que nós chamamos do recurso de apelação. Aí ele vai para a 2ª instância. Aqui hoje em Londrina nós atendemos Cornélio Procópio, Apucarana e Londrina. Lá Maringá, o pessoal de Maringá tem outro tribunal, a região lá também de Umuarama, Campo Mourão, aquelas outras regiões tem outro, e Curitiba, aquela outra região, tem outro tribunal também, de primeira instância. Então, hoje nós atendemos esta região aqui nossa. E agora, no nosso podcast Conexão Alvorada, vamos fazer a conexão com Roma. Diretamente do Vaticano, vamos ouvir Silvionei José. Cristo, resposta à perene fome do homem.
o único que dá força e sentido à vida. Cristo, salvação e esperança para um mundo marcado pelas sombras e pela pobreza de povos inteiros, humilhados pela ganância alheia, pela opulência injustificada, pelo desperdício dos frutos da terra e do trabalho. A homilia que o Papa Leão XIV proferiu na missa celebrada na tarde desse domingo na esplanada da Basílica de São João de Latrão foi inteiramente centrada em Jesus, cuja presença real na Eucaristia é recordada pela solenidade de Corpus Christi, celebrada na Itália e em outros países neste domingo. A celebração precedeu a procissão eucarística pela Via Merulana até a Basílica de Santa Maria Maior. Um momento de tradição e devoção para uma das celebrações mais sentidas do povo de Deus, em que o Papa carrega o ostensório com a hóstia consagrada pelas ruas de Roma, para oferecê-la, como ele mesmo diz, aos corações dos fiéis, para que creiam mais firmemente, e aos corações dos incrédulos, para que se interroguem sobre a fome que temos na alma e sobre o pão que pode saciá-la. O Papa incensou o altar e, com o canto do Kyrie, iniciou a celebração da festa, que ocorre na quinta-feira seguinte à solenidade da Santíssima Trindade, transferida para o domingo na Itália e em outros países. As duas primeiras leituras são retiradas do Gênesis e da carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios, enquanto o Evangelho é de Lucas, sobre o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Uma passagem que oferece ao Papa um ponto de partida para refletir sobre o tema da fome, não apenas material, mas especialmente espiritual. A fome do povo emerge na narração evangélica, sinal, juntamente com o pôr do sol, de um limite que paira sobre o mundo e sobre toda a criatura. O dia termina assim como a vida dos homens, diz Leão XIV. É nesta hora, no tempo da indigência e das sombras, que Jesus permanece entre nós. Quando Deus reina, o homem é libertado de todo o mal, assegura o pontífice. Egli ha compassione del popolo affamato e invita i suoi discepoli a prendersene cura. La fame non è un bisogno che non c'entra con l'annuncio del regno e la testimonianza della salvezza. Ele tem compaixão do povo faminto e convida os seus discípulos a cuidar dele. A fome não é uma necessidade alheia ao anúncio do reino e ao testemunho da salvação. Pelo contrário, explica o Papa, esta fome diz respeito à nossa relação com Deus. Com Jesus, há tudo o que é necessário para dar força e sentido à nossa vida. O apelo de Leão XIV no Ângelus de ontem: parar a tragédia da guerra antes que ela se torne um precipício irreparável. Jackson Erpen. Com os últimos desdobramentos do conflito no Oriente Médio, premente apelo do Papa Leão XIV pela paz após rezar o Ângelus. Si susseguono notizie allarmanti dal Medio Oriente, soprattutto dall'Iran. Sucedem-se notícias alarmantes vindas do Oriente Médio, especialmente do Irã. Nesse cenário dramático, que inclui Israel e Palestina, leva ao risco de cair no esquecimento o sofrimento cotidiano da população, especialmente em Gaza e em outros territórios, onde a urgência de um adequado apoio humanitário se torna cada vez mais urgente. Si fa sempre più pressante. Oggi più che mai l'umanità grida e invoca la pace. È un grido che chiede responsabilità e ragione. Hoje, mais do que nunca, a humanidade clama e invoca a paz. É um grito que exige responsabilidade e razão e não deve ser sufocado pelo fragor das armas e por palavras retóricas que incitam ao conflito. Cada membro da comunidade internacional tem uma responsabilidade moral: deter a tragédia da guerra antes que ela se torne um precipício irreparável. Dos estúdios da Rádio Vaticano em Roma, Silvana José. Padre, uma questão que também eu me deparo às vezes,
quando a pessoa vem relatar, fica bem claro que existe chance de nulidade naquele primeiro matrimônio. E daí, quando você estimula para que a pessoa busque, ela fala assim, eu não quero mexer nessas coisas do passado, eu não quero nenhum contato com meu ex-marido, eu não quero nenhum contato com aquela história. E eu falo, olha, mas o contato mesmo não vai acontecer, né? E o senhor poderia contar um pouquinho, porque as pessoas, eu percebo que ficam receosas de mexer com aquele passado. Tá. O passado, ele realmente pode... Mexer no passado realmente traz frustração, tristeza, mas traz também reconciliação. Eu tenho dito para as pessoas, ok, o tempo é seu, porque tem gente que vem aqui, faz a entrevista e fica mexida. Vou mexer no passado. Preciso encaminhar agora? Não, é no seu tempo. Aqui nós temos várias pessoas que eu já as atendi, que elas vieram, foram embora e depois mandaram recado. Não vou fazer isso agora. Passados 6 meses, 1 ano, às vezes fez um encontro, um retiro. E naquele retiro o Espírito Santo tocou nela lá que era a hora. Daí ela volta e fala, agora eu vou fazer. Agora eu vou. Então, porque cada um tem o seu tempo realmente. Então, agora, mexer no passado é importante para se libertar e se liberar. No entanto, se ela não quer ter contato com a pessoa, às vezes não tem mesmo contato com o ex-marido ou com a ex-esposa, aqui não vai ter contato também não. Porque os dias que nós marcamos de citação são dias diferentes, não vai ter. Tem pessoas que dizem, olha, eu tenho uma situação, no meu caso, que eu tenho medida protetiva. Então nós temos que resguardar esse sigilo de medida protetiva, inclusive tudo que a pessoa quiser mostrar, anexar, porque às vezes as pessoas apresentam provas que são extremamente sigilosas. E nós as temos conosco. Mas nós não vamos mostrar essas provas sigilosas para outra pessoa, ainda mais uma situação que tem medida protetiva. Então tudo nós perguntamos à pessoa interessada, ele pode ver, ele não pode ver, podemos mostrar, não podemos, não quero que veja nada, então está bom. Mas uma coisa sempre importante também as pessoas verem, uma coisa é a relação conjugal e outra coisa é a relação filial. Então, é uma pergunta, Padre Jefferson, que as pessoas dizem assim, claro, mas vai declarar nulo o meu matrimônio. E a relação com os meus filhos? Não, uma coisa é a conjugalidade. Declarou que aquele matrimônio não existiu. Está livre para casar-se novamente, se desejar. Mas a relação pai, mãe, filhos, essa relação é familiar. E essa relação continua e deve continuar, e muito bem continuada, inclusive assumindo todos os papéis de ser pai e de ser mãe. Hoje, então, nosso convidado no nosso podcast Conexão Alvorada, Padre César Braga, o vigário judicial da Arquidiocese de Londrina, tirando essas dúvidas de muitas pessoas têm, elas vêm nos procurar e falam assim, é possível anular meu matrimônio? E o padre hoje está nos explicando que é possível considerar nulo. Então, você que está nos acompanhando, ainda nós vamos ter desdobramentos dessas dúvidas, você pode continuar aí firme nos acompanhando. E agora eu gostaria de falar alguma outra situação canônica que tem também o Tribunal Eclesiástico, até recentemente já tive 2 casos desses que o Tribunal nos ajudou e assim, eu confesso, Padre César, que foram 2 mulheres e elas ficaram assim, como eram muitos anos vivendo aquela situação, as 2 choraram copiosamente, assim, emocionadas por não imaginar que elas pudessem ser liberadas daquela situação, como se elas estivessem assim, condenadas para o resto da vida a viver daquela forma. Então, gostaria que o senhor explicasse agora sobre a sanatio in radice, que é essas outras situações que o tribunal pode ajudar. Fico feliz, eu lembro desses casos que você tinha passado, da sanação na raiz, né? Que as pessoas ficaram contentes que nós resolvemos essas situações. Então você veja, com você como pároco, e nós como pastores realmente ficamos muito felizes quando as pessoas se resolvem, como você disse, até choram, né? Elas solucionam suas feridas. O Papa trata muito disso, né? Amoris Laetitia. Eu gosto de pegar esse recurso de Amoris Laetitia porque é uma exortação belíssima. E ele fala muito das feridas das pessoas. A sanação, que
está no Código de Direito Canônico, é importante falar isso para as pessoas, né? Tem uma lei própria, que é a lei do chamado Código de Direito Canônico. Inclusive, acho que é bom mostrar para as pessoas, né, que as pessoas estão aqui. Então, está aqui, ó, o Código de Direito Canônico. E todos os fiéis podem comprar esse código e podem ter esse código com você, né? Então, você pode olhar os seus direitos, seus deveres como fiéis e todas essas coisas. Seria, para o pessoal entender, seriam as leis da igreja, o que vale para nós dentro da Igreja Católica. Isso, né? Mesmo. E é interessante que tem pessoas que já chegam no tribunal, como as coisas estão mais acessíveis hoje em dia, então as pessoas chegam no tribunal, você também pode ter o seu código, e já sabe a fundamentação, como esse cânon que eu vou falar agora, que é o 1161, que você citou, da sanação na raiz. Né? Então ele diz assim: a sanação radical de um matrimônio nulo é sua convalidação, sem renovação de consentimento, concedida pela autoridade competente, que no caso é o arcebispo, trazendo consigo a dispensa do impedimento, e se o houver, e também da forma canônica, se não tiver sido observada como ainda a retrotração dos efeitos canônicos no passado. Então, o caso mesmo que você passou, que era pessoas que já viviam, né, estavam casadas no civil há muitos anos, mas às vezes o marido não quer entrar na Igreja Católica, porque tem uma confissão que ele não entra. Às vezes pode ser de confissão islâmica, por exemplo, mas o consentimento é válido, estão vivendo juntos, não há nenhuma causa de nulidade, né? Então, às vezes não foi feita a dispensa propriamente, e ele diz: eu não vou entrar na Igreja Católica para me casar. Então essa senhora, ela fica triste, porque ela, sendo católica, ela quer comungar, ela quer viver a vida dela matrimonial e está nessa situação. Então é isso, a sanação desta situação na raiz do consentimento, para dar a oportunidade a essa pessoa de ser curada essa ferida e ela poder ficar tão feliz participando da vida dela da igreja. Um outro caso parecido, padre, uma pessoa que ela se casou no civil e o marido ou a mulher, né, são até batizados na Igreja Católica. Isso. Mas eles casaram no civil, ao longo do tempo, uma das partes não quer de forma nenhuma casar na Igreja Católica, apesar de ambos serem batizados na igreja. Mas foi passando o tempo e uma das partes não aceita. É um caso de sanato? É um caso, exatamente, porque aí o bispo vai conceder essa sanação, essa possibilidade para que essa outra pessoa, seja o marido ou a mulher, possa levar a sua vida de fé. É muito bonito isso, realmente, que a igreja, né, na sua lei, leva essa possibilidade para as pessoas. Então é muito importante mesmo que as pessoas que estão ouvindo-nos, elas possam ver também este caminho e tirar essa dor e levar a sua vida de fé tranquilamente, sem ficar obrigando o marido ou talvez causando um conflito por conta disso, né? Porque você não quer ir, ou marido ou mulher, você não quer ir, tá vendo? Você me impede a minha fé. Não, procure o pároco, faz a sanação na raiz, porque é feita aqui através de todos nós aqui nas instâncias curiais, e depois a vida dela fica tranquila. Quando ela recebe lá o papel, como você encaminhou para a sua paroquiana, ela saiu feliz da vida. Isso. Esse é um caso que chama a atenção. Eu tive agora a oportunidade de... que não é o caso da nulidade, mas eu percebi assim, muitas pessoas durante as confissões que não eram casadas na igreja, ou por motivos financeiros, ou por as situações mais piradas possíveis, né? Então eu promovi um casamento comunitário, sem custo, nós corremos atrás de ornamentação, de tudo, e fizemos a possibilidade de 48 casais tiveram a oportunidade de assistir o matrimônio desses 48. E eu percebi em muitas entrevistas que, eventualmente, o marido falava assim: mas eu nunca quis casar. Daí eu deixava muito claro, bom, tem que ser um consentimento muito firme, tem que querer casar. E agora você quer? Agora você quer? Senão nós vamos fazer sanação, porque a sua esposa quer.
Exato, isso mesmo. Então, para as pessoas que estão nos acompanhando, para ficar muito claro isso, se você, e uma das partes fica te enrolando isso. e não quer casar, você tem a oportunidade, se não quer casar, de levar a sua vida de fé. Exatamente, para você poder comungar, para você poder ter todos os direitos que você tem. Porque é ele quem está colocando o impedimento, ou ela, por exemplo, pode ser um caso ou outro, né? Mas aquela que está querendo levar a sua vida de fé e conduzir sua vida de fé, como nos pede o Evangelho, e a nossa moral cristã e os nossos princípios dentro da Igreja Católica, não seria justo que ela ou ele fosse prejudicado, né? Muito bem. Então, além agora das causas matrimoniais, né, quais as outras questões que são tratadas pelo tribunal, como, por exemplo, processos de excomunhão e delitos canônicos? Vamos conversar um pouquinho sobre essas outras temáticas também do tribunal. Então, o tribunal, se nós também realmente, como é um ato público, muitas vezes, pessoas que hoje em dia está muito comum, por exemplo, o aborto, ele é um caso de excomunhão. Então, o aborto, ele, de per si, por ele mesmo, o fato da pessoa cometer o aborto, já está excomungada. Mas há outros casos, como por exemplo, tomem cuidado, muitas vezes tem pessoas que postam em situações nas redes sociais que o bispo poderá declarar a excomunhão destas pessoas. Há muitas pessoas, às vezes os bispos poderiam usar muito mais isso, quando hoje em dia fica nessa agressividade contra a fé, contra a moral, contra os costumes. Contra o Papa. Contra o Papa, isso, ou contra o bispo. Então, eles poderiam muito bem usar dessa dimensão dentro da lei canônica para declarar excomungada a pessoa. E declarar excomungado é que ela precisará depois fazer um processo de conversão para pedir a readmissão à fé católica. É uma pena que ela está afastada da plena comunhão na igreja. Então ela não pode comungar, não pode participar dos sacramentos, tem uma série de limitações, né? E a outra questão, como você falou, são os delitos, que também nós já citamos os delitos clericais, né, que acontecem, podem ser esses de pedofilia ou também situações que nós temos recebido aqui, infelizmente, contra o 6º mandamento, que são padres às vezes que fazem a solicitação de alguma pessoa, algum indício imoral no momento do sacramento da reconciliação e da confissão. Por isso a igreja foi tomando posturas de deixar a sala com vidro, né? Nós não podemos ficar fazendo gracinhas com as pessoas, né? Às vezes a pessoa diz, você está linda, então esse tipo de coisa que não condiz com aquele momento que é do sacramento da reconciliação. O padre não tem que ficar fazendo elogios, esse tipo de coisa, com a pessoa que vai, né, receber. Ela tem que dizer os pecados, ou ela ou ele, e depois receber a absolvição. Inclusive, nenhum padre pode ficar instigando, perguntando como foram as coisas. Aí me diz, como é que foi? Como é que você cometeu isso? Como é que você... Né? Esse tipo de coisa não convém. Não é que não convém, não, está proibido. Né? Então, existem os delitos, como você falou, que são inúmeros delitos também, que está na parte do código, os delitos penais, que também pode ser instalado processo e também essas pessoas vão ser julgadas por esses processos. Muito bem. Também o Tribunal Eclesiástico atua em casos de separação de cônjuges. Quais são as orientações pastorais nesse caso, padre? E quando nós conversávamos ao início sobre a questão da mediação, hoje em dia, é um dos casos que também nós podemos recomendar, que isso foi uma das coisas muito importantes, que às vezes o conflito está tão insuportável, né, que um ou outro já estão gerando... Primeiro que todo conflito já gera inúmeros conflitos internamente dentro da família e problemas com a educação dos filhos. Porque todo problema de filho é pai e mãe. Isso é claro. Todos os psicólogos falam isso, educadores, psicoterapeutas, né, todos falam isso. Então, muitas vezes, o que nós também podemos recomendar? A separação dos cônjuges, para que eles possam tentar depois, agora como eu lhe falei ao início, vamos ter o centro de mediação para tentar ver se é possível a reconciliação e se não for possível a reconciliação,
aí nós vamos investigar se há possibilidade de nulidade ou não. E sempre a nulidade é possibilidade. Tanto que eu sempre tenho falado para os párocos, não digam para a pessoa, eu estou vendo que o seu matrimônio é nulo. Você não está vendo nada. Você está vendo uma situação de atendimento que tem que ser encaminhado para o tribunal. Porque o que o pároco pode falar para você que é nulo, e aí você chega aqui e não é. Mas meu padre disse lá, o meu pároco disse que ele era nulo. Mas ele não tem ele não está revestido do poder de julgar. Então ele não pode emitir nenhum juízo para não induzir a pessoa também ao erro, né? Então é isso que pode acontecer realmente. A separação de cônjuge é uma medida pastoral que poderá ser utilizada para dirimir um pouco, resolver esse conflito naquele momento e depois vermos quais são os próximos passos. Por isso que eu digo, Padre Jefferson, que o centro de mediação vai ser muito bom, porque hoje o centro de mediação canônica, que já existe o civil, o centro de mediação canônica, nós estamos trabalhando, principalmente foi originário na Espanha, ele está trazendo muitas questões bonitas na vida das pessoas. Vou dizer, por exemplo, tem que acontecer a presença de um psicólogo para acompanhar às vezes os filhos, e tem a presença também de casais que acompanham outros casais em crise. Então a mediação é demorada. Nós não temos, assim como nós podemos dizer que o Papa pediu que os processos judiciais fossem resolvidos o mais rápido possível, a mediação não. A mediação ela poderá demorar bastante. Ouve um, ouve o outro, envia para o psicólogo, tem a presença do padre, diretor espiritual, que não é o mesmo padre que está como vigário judicial, tem a presença do casal acompanhante. Então, várias instâncias que vão se somando para tentar fazer com que aquele casal possa, da melhor forma possível, conduzir novamente o seu casamento e superar a crise que passa. Nós estamos hoje, então, com o Padre César Braga, vigário judicial da Arquidiocese de Londrina, e ele falou um pouco do nosso saudoso Papa Francisco, que falava tanto da questão da misericórdia, né? Padre, já caminhando para o final da nossa conversa, como que o tribunal pode ser esse instrumento de cura, de reconciliação para as pessoas que se encontram nessas situações difíceis matrimoniais? Lembrando o nosso Papa Francisco, saudoso, vou mostrar para vocês agora essa exortação apostólica sobre a família, que se chama O Amor na Família, que é essa que vocês podem encontrar tanto no site do Vaticano. Se vocês quiserem entrar lá no Google, vocês vão entrar lá e vai colocar Amoris Laetitia, né? Coloca sobre o amor na família do Papa Francisco. Tem em PDF, as pessoas podem baixar. Exato, as pessoas podem baixá-lo em PDF, ou se quiserem, se vocês tiverem costume de ir às livrarias católicas, procure. Eu quero ver a exortação do Papa sobre a família. Eu tenho recomendado muito as pessoas lerem aqui. Aqui o Papa fala justamente recolhendo tudo que foi do sínodo da família, que nós devemos acompanhar pastoralmente os separados, os divorciados, os abandonados. Então, não se sinta, nenhuma pessoa se sinta que está excluída da vida de fé ou da vida da igreja. Seja lá na sua paróquia ou seja aqui no tribunal, nós iremos acolher a todos com essa dimensão da misericórdia realmente, né? De voltar para o Pai. Então, muitas vezes as pessoas, elas mesmas se auto-excluem. Então, o Papa tem dito que nós devemos gerar um caminho de cura da própria história que a pessoa viveu, se reconciliar com essa história, e muitas vezes curando as feridas, né, a partir de um discernimento, de um acompanhamento pastoral, nós vamos promover uma nova vida para essas pessoas e também na vida dela na comunidade, né? Então, o fato de o matrimônio ser declarado nulo não exime, não tira a responsabilidade do pai e da mãe com o casamento anterior, com a prole, com os filhos do casamento anterior. Assim como ele é responsável com o novo casamento, que às vezes ele é tão bom pai, ele tem que olhar para o passado dele, que às vezes nós vemos isso. Então, curar a ferida, ser um lugar de misericórdia, também significa que nós precisamos, nós aqui no tribunal, precisamos às vezes também falar que misericórdia implica justiça.
Então, a justiça também tem que acontecer, mesmo a justiça principalmente a justiça que vem do Evangelho. Hoje, então, nós tivemos a alegria de ter aqui no nosso podcast Conexão Alvorada o Padre César Braga esclarecendo sobre todas essas questões que perpassam a vida de muitos casais, de muitas pessoas que estão aí dentro da Igreja Católica. Padre, eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem para todos aqueles que estão nos acompanhando nesses últimos minutos, a esperança, né, das pessoas que elas não se sintam condenadas, mas que elas encontrem espaço nas nossas paróquias e principalmente no Tribunal Eclesiástico. Você utilizou uma palavra muito apropriada nesse momento do Jubileu da Esperança, você falou da esperança. O Papa Francisco trouxe essa esperança para nós, que também ela irá continuar com certeza com o novo pontificado do Papa Leão. Isso não tem volta de nós realmente olharmos com carinho, proteção, reconciliação, acompanhamento e discernimento à vida das famílias. E principalmente gosto muito de falar também que o Papa usa 3 verbos importantes, que são acompanhar, discernir e integrar. Então, nós, a todos os padres, né, que nós possamos acompanhar todas as famílias. Onde tem pastorais familiares, procurem acompanhar os movimentos que existem de famílias, né? As equipes de Nossa Senhora e outros movimentos. Aqui em Londrina tem Sara e Tobias, tem tantas outras dimensões que vão surgindo, então procurem acompanhar. Procurem discernir. Quem dá o discernimento, acabamos de celebrar Pentecostes, é o Espírito Santo. Integrar todas as pessoas. Nenhuma pessoa está excluída. Todas são bem-vindas, todos são filhos amados de Deus e o amor de Deus é misericordioso. Acolhe a todos vocês. Então aqui nós estamos à disposição. Obrigado pela também a oportunidade de estarmos aqui falando com muitas pessoas, como dizia Dom Albano, a Catedral do Ar. Então isso aqui dilui para muitos lugares e nós estamos à disposição. Funcionamos aqui o Tribunal Eclesiástico aqui do lado da Rádio Alvorada. Repito o número para que as pessoas possam também procurar se desejarem, 3347-3141. Quem vai atender vocês em primeiro momento é a nossa notária Rosângela. E que Deus vos abençoe muito e venham também trabalhar com as famílias, porque a partir do momento que você curou a sua ferida, que você está bem, você também poderá ser um discípulo da família e cuidar de outras famílias, missionários da família. Mais uma vez, muito obrigado, Padre César. Deus continue abençoando a sua missão no tribunal. E obrigado a você que nos acompanhou mais uma vez no Conexão Alvorada. Deus te abençoe. Até o próximo episódio.